Meu amigo, o Palmeiras jogou bem contra o Barcelona, mas não conseguiu vencer, não conseguiu se classificar para a final contra o Racing. Por que eu digo que jogou bem, né? Para você que não assistiu. O Palmeiras começou muito bem no jogo, com 5 minutos já tinha criado boas oportunidades. Para você ter ideia, 5 minutos de jogo já eram 5 escanteios para o Palmeiras. Foram muitas boas chances, mas o Palmeiras não aproveitou essas chances no comecinho, e quem aproveitou suas chances no comecinho foi justamente o Barcelona. Com 9 minutos eles tiveram a primeira chance e o garoto Martínez já fez o primeiro gol dele no jogo, e aos 20 eles tiveram mais uma chance e aproveitaram de novo com o Martínez, abriram 2-0 logo no comecinho nas poucas chances que criaram, né? Parece até o Palmeiras, às vezes no profissional a gente vê jogos assim, que o Verdão cria, e aí o adversário em uma oportunidade ou em duas oportunidades acaba fazendo os gols, mas o Palmeiras seguiu atacando, e no finalzinho da primeira etapa, aos 38 minutos, o Juan Gabriel, que é o artilheiro desse time do Sub-17 no Mundial, fez o 2-1. Finalzinho eu digo porque os tempos tem 38 minutos cada. E aí ele fez, aliás, tem 40 minutos cada, e o Juan Gabriel fez aos 38. Aí na metade do segundo tempo, o Juliano empatou o jogo. O Palmeiras continuou jogando bem, tentando martelar para fazer o gol da vitória e não precisar dos pênaltis. No finalzinho, é claro, ninguém arrisca muito, né? No finalzinho do jogo, ficou aquele jogo um pouco mais truncado, foram muitas substituições, né? Não tem aquele limite de 5 substituições, então o Palmeiras, se eu não me engano, fez 8, o Barcelona fez 6, sabe? Os times muito mudados, o jogo acabou ficando mais truncado e o Barça venceu nos pênaltis. Aí, quem bateu o pênalti, quem acertou, quem errou, nem vou mencionar aqui, porque pra quê, né? Tipo, não é culpa de quem errou o pênalti nessa disputa de pênalti, não tem por que achar culpados, né? Pelo amor de Deus, é base, futebol, sub-17, não é nem sub-20, é sub-17. É pros garotos que estão lá aprenderem, né? Não é para vencer, o objetivo principal não é vencer, e sim formar grandes atletas. E tenho muita coisa para aprender desse jogo, tá? É o que eu acho. Então, se você é o tipo do cara que vai ficar revoltado e vai xingar os meninos que erraram os pênaltis, eu te convido a pensar duas vezes, porque o objetivo da base não é ser campeão. O objetivo da base é formar grandes jogadores, e o Palmeiras tem feito isso, tá bom? Inclusive, se você concorda comigo, aproveita e manda mensagem para os jogadores do Sub-17, procura lá o nome de cada um dos jogadores, cada um não, né, mas de um ou outro jogador, principalmente às vezes os que perderam os pênaltis, manda uma mensagem no direct dos caras de apoio. Vamos mostrar o nosso apoio às crias da academia, até porque a campanha do Sub-17 do Palmeiras nesse Mundial foi boa, cara, até aqui, né, até o jogo contra o Barça, o Palmeiras era o grande favorito da competição, porque tinha um aproveitamento de 100% na competição. Venceu os 3 jogos da fase de grupos contra o Betis, contra o Córdoba e contra o Real Madrid, tá? Terminou a fase de grupos 100%. Venceu o Sevilha nas quartas por 2-1. O Barça não, o Barça tinha 7 pontos na fase de grupos, empatou com o Corinthians nas quartas e venceu também o rival do Palmeiras nos pênaltis, tá? Então o Palmeiras era favoritíssimo. Como eu falei, criou bem contra o Barça, poderia ter vencido, mas numa fatalidade ali, em 2 fatalidades, acabou vacilando na defesa, e o Barça aproveitou muito bem as 2 chances que teve. São coisas do futebol. Então, 5 jogos do Palmeiras nessa competição, 4 vitórias, né, uma delas contra o Real Madrid, 100% de aproveitamento até esse último jogo. Então termina com 4 vitórias, um empate / derrota ali, né? Eu chamei de derrota quando eu publiquei lá no Instagram. Eu falei, Palmeiras sai da competição com 4 vitórias e uma derrota, porque eu considero que uma derrota, você perder nos pênaltis também é perder, mas eu entendo que talvez em geral as pessoas considerem isso como um empate. Eu não compro muito essa ideia de perdemos, mas caímos, fomos eliminados sendo invictos. Pô, cara, isso não tem o menor sentido. Se você foi eliminado é porque você perdeu. Enfim, isso aí é o debate para outro momento. Mas o Palmeiras sai aí com 4 vitórias e um empate. Mas, ao mesmo tempo, o Verdão ainda tem essa categoria Sub-17, paralelamente a esse Mundial ao qual o Palmeiras foi convidado, se manteve jogando o brasileiro dessa categoria. E mesmo com
os principais jogadores, né, ou como o João Paulo falou na nossa entrevista exclusiva que está aqui no canal do Verdazo, caso você ainda não tenha conferido, corre que ainda dá tempo de conferir. Ao final desse vídeo você corre lá no nosso canal e confere a nossa entrevista exclusiva com o João Paulo Sampaio. Ele disse que o time que foi levado ao Mundial não necessariamente são os melhores jogadores, mas os que estavam em melhor fase, tá? Esse time que hoje empatou com o Barcelona e perdeu nos pênaltis. Os que não estavam em melhor fase ficaram no Brasil e deram seguimento a campanha do Palmeiras no Brasileiro Sub-17. E no Brasileiro Sub-17, o Palmeiras é líder isolado da competição. Acabou de vencer o Corinthians, né? Terça passada venceu o Corinthians por 3-2. E encara o Inter na terça que vem, dia 16, às 15 horas, lá no Rio Grande do Sul. Então, se você que está gostando desse conteúdo, está gostando de acompanhar a base do Palmeiras, já anota aí na sua agenda que terça que vem tem Palmeiras e Inter no Rio Grande do Sul pelo Brasileirão Sub-17. E nesse campeonato o Palmeiras está muito, muito bem, é o líder isolado. Então não tem por que chorar sobre esse Mundial. É claro que o Palmeiras queria o tricampeonato, né? Já foi campeão 2 vezes, uma vencendo o Leganés e a outra vencendo o Real Madrid por 4-2 na final. Então 2 conquistas aí que foram muito especiais para a base do Palmeiras. Mas a temporada segue, a base do Verdão tem sido dominante no Brasil, né? Então tem tudo para disputar esse Mundial novamente aí em próximas edições. Agora você que assistiu até aqui deve estar perguntando: mas afinal, quem que vai ser o novo Estevão, quem que vai ser o novo Endrick? Todo o conteúdo que a gente faz sobre base, todo mundo quer saber isso. Eu não acompanho tão de perto o Sub-17. Eu vejo muitos jogos do Sub-20, alguns do Sub-17, e hoje na transmissão o que eu reparei é que esse Juan Gabriel, que fez o primeiro gol, é um garoto que tem potencial, ele foi o principal artilheiro do Palmeiras nessa categoria, então sem dúvida é um dos jogadores com maior potencial no elenco. Mas em questão de jogadores com mais aquela habilidade individual, drible, que podem ser aí com características como o do Estevão, por exemplo, a gente tem o Wesley, tá? Que me parece que ele tem essa qualidade no 1 contra 1. E é um jogador que ele já mostrou tanto potencial que ele foi escalado, né? Foi convocado para jogar a Copinha pelo Palmeiras esse ano e foi um dos jogadores mais jovens, aliás, foi o jogador mais jovem do elenco do Palmeiras. Então é um jogador de muito potencial, nascido em 2008, e outro que tem muito potencial, esse nascido em 2009, é o atacante Eduardo. Olho então nesses jogadores. E tem para sair um pouco do ataque, né? A gente tem o Fred, que a gente até já tinha feito um vídeo sobre ele no Verdazo, quando ele renovou o seu contrato, ou fez o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, que ele tem uma multa rescisória de mais de 600 milhões de reais, é um zagueiro com mais de 1,90 m de altura, ele é, gigantesco, boa estatura e pode também pintar no profissional, mas acho que daqui a alguns anos ainda, né? Zagueiro costuma demorar um pouco mais para pintar no profissional, mas quem sabe o Wesley, quem sabe o Eduardo, a gente não pode ver em breve, né? Claro que tem outros na fila. Aí, por exemplo, o Riquelme Felipe, que já tem jogado muito no Sub-20, né? Tem o Eric Belé, tem, enfim, muitos jogadores na base que têm potencial. E é isso, o Palmeiras, então, fora do Mundial de Clubes Sub-17, mas tem muitos jogadores a serem observados. O principal intuito da base, como eu falei, é ser a formadora de grandes jogadores e não necessariamente vencer. É lógico que vencer é muito legal, são conquistas muito especiais, os jogadores vão se acostumando com as vitórias e é isso que eles têm que fazer para jogar no Palmeiras profissional, onde aí sim eles vão ser cobrados por títulos todo ano. Vencer na base é só uma consequência do trabalho lá liderado pelo João Paulo Sampaio. Como ele mesmo já disse, é uma consequência do trabalho vencer. Essa é a minha opinião. Se você acha que não, esses garotos são tudo bagre, tinha que ter vencido o Barcelona.
Aí pode deixar nos comentários aí a sua opinião, se é essa, se é outra, deixa aí nos comentários. Se inscreve no Verdazo, eu esqueci de pedir isso no começo do vídeo, mas segue a gente também no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Threads, né, que é uma espécie de Twitter, só que lá da Meta também, para quem não conhece, a gente tá também no Threads, para quem gosta, segue a gente. Se você gosta do nosso conteúdo, te convido também a se tornar um padrinho do Verdazo, se juntar a mais de 400 palmeirenses que apoiam o nosso trabalho e fazem parte dessa resenha. Tem discussões sobre Palmeiras sempre em alto nível, sempre respeitando os outros palmeirenses, respeitando quem veste a camisa do Palmeiras, mas em alto nível, com um tom de crítica muito bacana. Eu convido você a apoiar o nosso trabalho e fazer parte dessa comunidade. Está chegando o próximo churrasco, tá? O próximo churrascatsu, que é o churrasco dedicado à comunidade do Verdazo, aos nossos padrinhos, aos nossos apoiadores, à nossa equipe também. Você vai poder comer uma carninha lá comigo, com o Conrado, com o Anderson, nosso narrador, com o Lucas Bueno, com o nosso novo repórter, o Theo, o César Melo, que também está fazendo um grande trabalho lá nas redes sociais do Verdazo. É isso. Te convido então a seguir o nosso trabalho e muito obrigado pela sua audiência. Um abraço.